primeiro vamos dizer que super obrigada do coração, porque sei que é um momento para todos nós, é um momento que estamos todos aprendendo, então também para as pessoas que nos estão ouvindo, desculpas pelos transtornos, mas estamos aqui fazendo o nosso melhor dentro de um contexto que estamos com muitos desafios. E Marta, eu quero agradecer muito, porque desde o começo que falamos de fazer estas conversas, você foi a primeira para dizer, eu posso ajudar. Então, somos muito gratas sempre para a sua liderança no departamento e tudo que nos inspira desde o trabalho. Então, estamos muito, vamos a gostar muito desta conversa, tenho certeza que nos vai ajudar a pensar muito. E está quase o PowerPoint começando. Tá bom. Posso começar, então? Sim. Bom, então, a todos os que estão nos acompanhando aqui, muito boa tarde. Desculpas aí pelo nosso atraso. 95% desse atraso é de minha responsabilidade, porque fui eu que me atrapalhei aqui com as tecnologias. Eu sou de uma outra geração, esses desafios todos estão sendo ótimos para mim, porque eu estou fazendo um upgrade tecnológico na marra, então está sendo super interessante, mas também tem essas dificuldades todas. Eu queria cumprimentar a Lorena por liderar essa organização desses seminários. Eu assisti o seminário de terça-feira e foi super interessante, e estudei bastante para me preparar para dar uma contribuição e fazer uma reflexão sobre, apresentando, na verdade, o que os estudos sobre desigualdade acumularam de conhecimento sobre a questão da relação entre epidemias e a redução das desigualdades, e para a gente ter elementos com base no conhecimento acumulado para pensar a natureza dessa situação que nós estamos enfrentando. Tá? Então, o primeiro slide, Lorena. Sim, está aí. Eu vou fazer a estrutura da minha apresentação. Eu não vou fazer uma apresentação muito longa, na verdade, eu vou sumarizar o que... fazer um sumário breve do que a gente conhece sobre efeitos de curto prazo das epidemias e efeitos de longo prazo das epidemias, e basicamente tentando abrir o que a ciência política e a economia política chamariam do mecanismo causal que conecta o surgimento de epidemias com a redução da desigualdade, né? Para a gente ter, volto a dizer, elementos para pensar essa novidade, essa situação que nós estamos enfrentando. Tá? Basicamente, quando eu estou combinando efeitos de curto prazo e efeitos de longo prazo, e o esforço de abrir o mecanismo causal que conecta epidemias com redução da desigualdade, eu quero, com isso, concluir dizendo que eu acredito que as características dessa epidemia que nós estamos vivendo, né, que não é meu juízo, isso é evidente, ela é uma epidemia planetária, massiva, e há muitas evidências de que ela será longa, né? A despeito disso, se nós analisarmos essa epidemia com os instrumentos que nós acumulados nos estudos sobre desigualdade, eu diria que nós teríamos como efeito muita pobreza, aumento da pobreza absoluta no curto prazo, e não há nenhuma evidência, com base nos mecanismos causais que a gente conhece, que essa epidemia vai trazer redução da desigualdade no longo prazo. Então, passa para o slide seguinte, por favor, Lorena, da estrutura da apresentação.
Esse que diz efeitos longo Isso, prazo. isso, tá, não, sou eu que não mudei aqui, perdão. Ok. Eu vou concluir com base nessa reflexão que eu acredito que a nossa prioridade deveria ser evitar a pobreza extrema, que eu acho que esse será o principal, com base no que eu vou argumentar, esse será o principal resultado dessa epidemia. Muito bem. Antes de entrar na discussão dos mecanismos causais que conectam epidemias com redução da desigualdade, é útil fazer uma distinção conceitual entre desigualdade e pobreza para aqueles que não estão familiarizados com esses conceitos. Tá? Para quem está familiarizado com o conceito, isso é uma questão simples, mas para quem não está, requer uma explicação breve, e isso é importante para a distinção que eu vou fazer. Basicamente, embora desigualdade e pobreza estejam conectados, elas não são a mesma coisa. Tá? A desigualdade, o conceito de desigualdade diz respeito a distâncias sociais. Desigualdade pode gerar pobreza ou não. Eu já vou dar um exemplo disso. Tá? Mas a desigualdade diz, se nós fôssemos usar a imagem de uma escada, nós saberíamos que os indivíduos que estão na pobreza, eles estão nos primeiros degraus da escada, né? Mas a desigualdade é uma informação sobre quantos degraus separam os indivíduos que estão na parte de baixo da escada dos indivíduos que estão no topo da escada. A discussão muito popular do Piketty, que se tornou muito popular nos últimos 3, 4 anos, que diz respeito aos 10% mais ricos, a 1% mais rico, diz respeito a concentração da riqueza no topo. Esta é uma dimensão da desigualdade, mas não é a única. Tá? Então, pode passar para o seguinte slide, Lorena, por favor. Esse slide aí nos mostra a escala da distribuição da renda no Brasil, com base nos dados de 2009, os dados da PNAD contínua. Tá? Se nós estabelecermos, por exemplo, por convenção, que indivíduos pobres têm uma renda domiciliar mensal per capita inferior a R$1.000, nós teríamos, olhando ali a distribuição dos vintis, que até o vintil 12, a população brasileira seria pobre. Tá? Porque nós estabelecemos uma convenção do que é a pobreza. A categoria com a qual se trabalha no Brasil para definir pobreza, que é uma convenção, é a renda domiciliar inferior a um salário mínimo. Então, por esta definição, digamos que nós trabalhássemos com a noção de que uma família média tem 4 indivíduos, a renda pobre seriam aqueles que têm renda domiciliar mensal per capita inferior a 240 a 250 reais. Então, os pobres seriam mais ou menos até o 5º vintil. Tá? Isso quer dizer que, quando nós estamos falando de pobreza, nós estamos falando da parte inferior da distribuição, nós estamos falando da renda desses indivíduos e nós estabelecemos alguma convenção para dizer quem são os pobres, que são aqueles que, por algum critério, têm insuficiência de renda. Tá? A desigualdade diz respeito às distâncias entre esses que nós definimos como pobre e aqueles que estão no topo da distribuição, ou seja, por exemplo, no vintil 19 ou no vintil 20. Então, quando o Piketty convencionou dizer que nós estamos tratando dos 10% mais ricos, nós estamos tratando do vintil 19 e do vintil 20. Tá? Então, um conceito de desigualdade seria quantas vezes a renda
dos 20 19 e 20 é superior à renda, por exemplo, dos 20 1 a 6. Então, quando a gente fala de redução da desigualdade, nós estamos falando que esta distância ou essa número de vezes em que a renda dos muito ricos é maior que os mais pobres diminuiu, tá bem? Então, a rigor, você pode aumentar a pobreza. Se todo mundo ficar mais pobre, você pode aumentar a pobreza e não reduzir a desigualdade. Se alguns ficarem mais pobres e os mais ricos mantiverem a sua renda, a desigualdade vai aumentar, tá? Porque o conceito de desigualdade é um conceito de distância, de relação. O conceito de pobreza é um conceito de insuficiência de renda, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu volto a isso depois, porque eu não quero me deter muito nesse ponto, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não necessariamente um aumento da pobreza significa aumento da desigualdade. Se todos perderem, se houver uma epidemia em que todos perdem, que é o que aconteceu com as epidemias mais estudadas pela ciência política, que são as epidemias da Idade Média, você tem aumento da pobreza e queda da desigualdade. Mas se você tiver, se só os mais pobres perderem, você tem aumento da pobreza e não necessariamente queda da desigualdade, porque esses conceitos são relacionados, mas são distintos, tá bem? Então, vamos passar para o próximo slide, Lorena. Então, olha só. O que nós sabemos sobre os efeitos de curto prazo, e aqui curto prazo é curtíssimo prazo mesmo, são os efeitos imediatos em meses, tá? Epidemias causam mortes em larga escala, tá? E o que está documentado na literatura é que epidemias são relativamente comuns na história da humanidade, né? Mas epidemias em larga escala são mais raras e epidemias que reduzem a desigualdade são mais raras ainda. Então, as epidemias mais estudadas, que são anteriores ao conhecimento do ponto de vista da desigualdade da pobreza, as epidemias mais estudadas, que são aquelas em que a humanidade não tinha instrumentos científicos para controlar as epidemias, elas necessariamente reduziam a atividade econômica, porque elas reduziam o número de pessoas trabalhando, tá? Então, epidemias, por definição, causam imediatamente aumento da pobreza, porque elas reduzem a atividade econômica, né? E reduzem a renda dos indivíduos e a capacidade da sociedade de produzir riqueza, na ausência de qualquer intervenção médica, tá? A epidemia que nós estamos vivendo, o que a ciência está dizendo e o que os governos demonstraram, o que a experiência dos governos mostra, que reduz o ritmo de expansão da epidemia do campo da saúde pública, é o isolamento social, tá? Então, aqui eu só vou analisar os efeitos de curto prazo do isolamento social e vou ignorar a proposta do isolamento vertical, porque eu considero que no Brasil, na presente circunstância, ela só traz ruído político. Ela tende a ter pouco efeito prático, porque aqueles que defendem o isolamento vertical, eles estão relativamente isolados politicamente. Podemos voltar a isso depois, tá? Mas eu acho que a proposta de isolamento vertical, ela, na verdade, se misturou muito com ideologia e com mobilização de setores dos bolsonaristas, e ela produzirá ruído, mas produzirá pouco efeito prático. Como a maior parte dos atores políticos, estou falando aqui do Congresso, do Judiciário, dos governadores, está adotando a estratégia do isolamento social,
para a gente fazer uma avaliação breve, rápida, nós podemos voltar a isso depois, se vocês quiserem, faz sentido analisar os efeitos do isolamento social sobre a pobreza e a desigualdade. Tá? Então, o que é a ideia do isolamento social? É que os indivíduos fiquem, os domicílios, né, as famílias fiquem isoladas. A estratégia de isolamento social, ela tende a ser profundamente afetada pela desigualdade. Tá? Vejam aqui que aqui tem um detalhe importante. Eu não estou dizendo que o isolamento social produzirá desigualdade. Tá? Eu estou dizendo que a desigualdade afetará as estratégias de isolamento social. Por quê? Porque a própria estratégia, a própria implementação da estratégia é condicionada por desigualdades pré-existentes. Primeiro, ela é condicionada pela inserção no mercado de trabalho. A estratégia do isolamento social, ela favorece os indivíduos que têm uma inserção no mercado de trabalho do tipo trabalho flexível, que podem executar o home office. Isso não é verdade para a maioria dos ocupados. Tá? Seria interessante quantificar isso, né? Mas aqueles que não têm trabalho flexível terão mais dificuldade de adotar a estratégia do isolamento social ou, no limite, perderão a sua ocupação. Tá? A estratégia do isolamento social, ela também favorece os que estão no mercado formal de trabalho. Tá? Isso tem a ver com a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho brasileiro, porque eles estão mais protegidos. Tá? Eu não tive tempo de analisar com cuidado a MP que o governo baixou hoje, então, para não dizer bobagem, eu vou passar por cima disso aqui, depois nós podemos voltar a isso. Tá? Mas até ontem, aqueles que estão no mercado formal de trabalho, eles podem recorrer ao seguro-desemprego, eles podem ter alguma estratégia de flexibilização da jornada de trabalho, e eles só perderão o emprego se a empresa deles falir, mas ainda assim, dadas a inserção no mercado formal de trabalho, aqueles que estão inseridos no mercado formal de trabalho terão algum fôlego. Os mais prejudicados são os informais, porque eles podem já ter cessado de receber renda. São os indivíduos que prestam serviços, não é só o pipoqueiro da esquina, mas é também a manicure, é também quem dá aula de ginástica, é também quem está inserido informalmente no mercado de trabalho, que depende de prestar serviços diariamente. Tá? E a estratégia do isolamento social também favorece os que têm alguma reserva, alguma poupança, porque esses poderão sobreviver mais tempo, tá? Porque eles, mesmo que eles cessem de receber renda nesse momento, eles podem recorrer à sua poupança. No Brasil, a epidemia nos pega numa condição muito desfavorável, porque os estudos mostram que os trabalhadores mais pobres já torraram a sua poupança durante a crise econômica. Tá? Então, nós temos um contingente expressivo de trabalhadores do Brasil que perderão renda imediatamente ou no curtíssimo prazo com a estratégia de isolamento social. Tá? É por isso que tem um trade-off, no caso brasileiro, entre proteger a saúde e proteger a renda desses trabalhadores. Tá? E também a estratégia do isolamento social, ela é afetada pelas condições de habitabilidade. Ela favorece aqueles que vivem em habitações de baixa densidade.
Indivíduos que partilham quarto, que partilham cômodos de uma casa, terão muita dificuldade para praticar o isolamento social. Eu vi um dado que me impressionou ontem, na China, em que as habitações são pequenas, os dados estão dizendo que ocorreram 71 milhões de divórcio por efeito do isolamento social, tá? Mas isso é claro que a sociabilidade fica difícil, mas a própria estratégia do isolamento desses indivíduos é mais difícil. E também o isolamento social favorece os que têm acesso a serviços de TV e internet, porque essa é a estratégia, né? Essa é a comunicação para receber informação e para implementar a própria estratégia. Então, assim, a própria estratégia do isolamento social, ela cria trade-offs muito difíceis para os governos, e eu não tenho nenhuma dúvida de que ela trará crescimento da pobreza absoluta no curto prazo, porque nós temos um contingente muito grande de indivíduos que já são muito precarizados e que não terão renda no curtíssimo prazo, né? É por isso que os países que têm um pouco mais de capacidade de gasto que o Brasil estão compensando rapidamente a renda desses indivíduos e nós, no Brasil, se não forem tomadas medidas muito rápidas, a minha interpretação é que menos pela desigualdade e mais pela pobreza absoluta, nós temos risco de ter saques, de ter convulsão social no curto prazo, tá? E o que é pior, essas características todas de inserção do mercado de trabalho e condições de habitabilidade, elas costumam ser cumulativas. Então, a tendência é que nós tenhamos, digamos assim, esse conjunto de desvantagens acumuladas em determinados domicílios, tá? A ciência brasileira, ela é capaz, a capacidade dos cientistas sociais brasileiros de espacializar os indivíduos que estão nessa condição, os bairros que estão nessa condição, ela é relativamente rápida. Os cientistas sociais brasileiros estão muito bem equipados em termos de técnicas e em termos de dados para produzir informação sobre onde estão esses indivíduos muito rapidamente. Seria de todo conveniente que o nosso governo não tivesse esse conflito brutal com a ciência para nós podermos colaborar nesse momento, tá? O que nós sabemos por favor, Lorena, passa para o próximo slide. Dos efeitos de longo prazo da pobreza. E aqui, no longo prazo, eu estou falando de efeitos em 1 ano aproximadamente, tá? 1 ano, e os casos mais estudados mostram que esses efeitos sobre a desigualdade, que se manifestam em 1 ano, podem durar até décadas, podem durar até séculos, tá? O que se sabe sobre os efeitos de longo prazo da pobreza é que eles reduzem, sobre a desigualdade, é que as epidemias reduzem a desigualdade em alguns casos e por algum tempo. E a condição para isso, para que as epidemias afetem a desigualdade, a condição para isso é que elas sejam massivas, tá? Então, eu vou retomar aqui. O primeiro ponto é que epidemias massivas, elas aumentam a pobreza absoluta, por definição. Segundo, que a estratégia de isolamento social que nós estamos empenhados em adotar no Brasil, ela produzirá pobreza absoluta. A questão que nós estamos vendo agora é se uma epidemia massiva afeta a desigualdade
no médio e longo prazo. Qual seria, então, o mecanismo pelo qual epidemias massivas afetariam a desigualdade? Em primeiro lugar, como nós já vimos, quando elas são massivas, elas afetam o tamanho da população, pelo mecanismo simples de que as pessoas morrem na escala de milhões ou milhares. Tá? Então, aqui nós começamos a poder comparar o que a gente conhece das epidemias mais bem documentadas nos estudos em economia política e desta epidemia que nós estamos vivendo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu já vou falar isso mais adiante, mas as estimativas de que a peste negra, que é a epidemia mais documentada nos estudos sobre desigualdade, reduziu a população da Inglaterra pela metade. Ela teria reduzido a população da Europa Ocidental em 30%. Ela teria reduzido a população da Europa Oriental em 25%. Tá? Então, é isso que se chama de uma epidemia massiva. Estima-se que a epidemia do México, por efeito da contaminação dos espanhóis, dizimou a população asteca, na ordem de 90% a 95% da população. Tá? Então, é isso que os estudos consideram epidemias massivas. Tá? E por qual mecanismo as epidemias massivas reduzem a desigualdade? É quando elas afetam a letalidade da força de trabalho. E quando, portanto, elas aumentam a escassez da força de trabalho, caso a capacidade produtiva permaneça constante. Tá? Então, o que isso quer dizer? A peste negra, por exemplo, ela dizimou 50% da população da Inglaterra, mas a terra permaneceu lá e as tecnologias para a produção agrícola permaneceram lá. Então, a capacidade produtiva permaneceu constante, mas o número de braços se reduziu. Tá? Isso aconteceu em toda a Europa. Então, o que os estudos mostram é que esta é uma condição necessária para que uma epidemia reduza a desigualdade. Porém, ela não é uma condição suficiente. Tá? É preciso que a essa escassez da mão de obra, da força de trabalho, os trabalhadores possam negociar melhores condições de trabalho. Tá? Então, o que a gente sabe que aconteceu na Europa Ocidental? Por efeito da morte de cerca de metade da população, a letalidade atingiu a força de trabalho. Então, para que a letalidade de uma epidemia reduza a desigualdade, não é suficiente que morram jovens e velhos. É preciso que morram aqueles que estão em condição de trabalho e se produza escassez da força de trabalho vis-à-vis a capacidade produtiva. Mas para que a desigualdade caia, a condição suficiente, ou seja, é preciso que também os trabalhadores possam negociar a regulação do mercado de trabalho, ou seja, é preciso que eles consigam negociar a renda dos trabalhadores baixamente qualificados, que passam a ser mobilizados para rapidamente adotar técnicas produtivas mais avançadas. É preciso que aumente a renda dos trabalhadores, é possível que aumente a renda dos trabalhadores melhor qualificados, e aí por esse mecanismo aumenta a razão de renda entre trabalho e renda do capital, ou seja, à medida em que a renda do capital permanece constante, cai,
porque no conjunto da apropriação das rendas, já que a renda dos trabalhadores aumentou, a razão de renda entre os trabalhadores e o rendimento do capital tende a cair. Os salários aumentam, os contratos melhoram, a renda dos mais ricos cai, e só assim a desigualdade cai. Tá? Então, os estudos sobre a peste negra mostram que só aumentou a renda do trabalho na Europa Ocidental, particularmente na Inglaterra, porque a Inglaterra só recuperou o nível de a escala de mão de obra que ela tinha antes da peste, no século XVIII, e, portanto, a escassez da força de trabalho vis-à-vis a capacidade produtiva permaneceu alta até o século XVIII, mas a mesma letalidade na Europa Oriental, na ausência de capacidade de regulação do mercado de trabalho, né, permaneceram os instrumentos de servidão, porque digamos assim, a elite econômica, a capacidade de negociação dos trabalhadores não melhorou, né? O fato de ter tido uma epidemia massiva, o fato de ter tido alta letalidade, o fato de ter tido escassez da força de trabalho, não aumentou a renda do trabalho na Europa Oriental. E o que está documentado também para o México, Colômbia, o Caribe em geral, é que o fato de ter praticamente dizimado a população dos astecas não alterou o domínio que os espanhóis continuaram exercendo sobre o contrato de trabalho que era feito sob encomenda. Tá? Então, se nós tentarmos aplicar esse mecanismo causal para o caso brasileiro, tá? As evidências que nós temos é que, primeiro, a letalidade, ainda está muito incerto qual é a letalidade do vírus, dessa epidemia, né? O caso mais bem documentado é o caso da China, né? Tem um artigo do Fernando Reinach no Estadão de hoje que diz que não dá para confiar nos dados sobre o Brasil, porque eles estão muito distorcidos, né? Eu recomendo que vocês leiam para entender que a letalidade da doença, no caso brasileiro, tende a cair. O único caso bem documentado é o da China, e não se poderia caracterizar como uma epidemia massiva, né? E a letalidade ela é mais alta entre os mais velhos, o que significa que não é razoável esperar que essa epidemia aumente a escassez da força de trabalho. Tá? Então, se o que nós conhecemos sobre o comportamento das epidemias no passado nos permite entender os mecanismos que entrarão em operação nesta epidemia, não é razoável esperar que esta epidemia produza queda da desigualdade no Brasil e muito possivelmente em nenhum lugar do mundo. O que ela tende a produzir é um aumento imediato da pobreza absoluta, porque nós teremos contingentes muito elevados de indivíduos sem renda e sem nenhuma proteção no curtíssimo prazo. Então, na ausência de políticas de proteção, a estratégia do isolamento social, né, sabendo que nós não sabemos quanto tempo ela vai durar, ela pode ter efeitos não triviais sobre a ordem social do Brasil. Tá bom? Seria isso. Espero ter sido... Eu corri aqui para alinhavar os principais pontos do argumento e podemos agora partir para o debate e esclarecimentos. Espero que os nossos recursos permitam funcionar produtivamente. Obrigada, Lorena, mais uma vez, e obrigada por aqueles que estão acompanhando.
Obrigada, Marta. Então, como vocês sabem, estamos neste novo formato que mudamos para o Zoom e ao formato do webinar, porque estamos procurando aumentar a participação. Então, por isso, a gente precisa pedir para todo mundo, se vocês puderem, por favor, escrever as perguntas, comentários que vocês têm no chat. E como ficamos combinados com a Marta, é que eu vou procurar ajudar a dar a leitura das perguntas, comentários, e se conseguir, com as nossas habilidades técnicas, também dar a palavra para algumas pessoas que tenham perguntas, se conseguimos aqui pelo webinar as perguntas. Então, eu não sei se alguém gostaria de começar, mas uma pergunta só de esclarecimento. A Helena Funari está perguntando se você poderia voltar a citar o artigo que você referiu que todos nós deveríamos ler. É o artigo a coluna do Fernando Reinach, que é um biólogo que tem uma coluna sobre ciência no Estadão. O sobrenome dele escreve R de rato, E de escada, I de ilha, N de nada, A de amor, C de casa e H de hotel. Ok. E saiu hoje? Hoje. Saiu hoje. Ele basicamente argumenta que para a gente saber a taxa de letalidade da doença, a gente teria que acompanhar todos os indivíduos contaminados até o fim do ciclo da doença, né? Como nós não podemos fazer isso, né? Nós precisaríamos ter medidas mais precisas de quem são os infectados, né? Então, ele diz que hoje o caso melhor documentado é o da China, que tem como, digamos assim, alguém está colocando aí o link para o artigo. Tá? Então, já colocaram. Então, qual é o que está acontecendo no Brasil? No Brasil, os testes só estão sendo feitos para aqueles que comparecem ao hospital ou vão pedir atendimento em algum lugar, tá? Então, nós temos um número muito alto de infectados que não estão registrados. Então, a estatística que nós temos no Brasil não é da letalidade da doença. A estatística que nós temos no Brasil é da letalidade daqueles que compareceram, que pediram atendimento. Então, isso faz com que os dados para o Brasil fiquem superestimados, porque aqueles que estão contaminados não estão entrando na equação. Ótimo. Tá? Já colocaram o link aqui, então a gente vai conseguir ler, e também vamos a subir os slides, como fizemos na outra palestra, a gente subiu os slides e gravamos. Então, vamos subir a gravação e os slides. O Manuel Galindo, Marta, está perguntando: obrigada pela palestra, parece que o Covid-19 deve aumentar a desigualdade de renda, pelos motivos levantados, escassez relativa a capital-trabalho. Porém, como isso fica para a questão da desigualdade de riqueza? Pode haver muita perda de riqueza, destruição de capital? Como os mais pobres não têm capital, isso poderia significar uma redução na desigualdade de riqueza, especialmente no curto prazo? É possível isso aumentar desigualdade de renda enquanto diminui desigualdade de riqueza? Então, assim, eu acho que a gente não tem evidências de que a riqueza, o patrimônio,
ou mesmo o capital venham a ser afetados pela epidemia. Mas o que pode acontecer, isso está se prevendo, né? É que, a depender das ações do governo, é que um grande número de pequenas empresas pode ir à falência. Tá? Então, é possível que aumente a desigualdade do capital, né? Que aumente a concentração do capital, dado o número de falências que podem acontecer. Tá? Se isto acontecer, aumentará a concentração do capital, mas nós não sabemos ainda o quanto vai, dada a natureza da letalidade desta doença, o quanto vai afetar no médio prazo a oferta de força de trabalho no Brasil. Tá? Nós só saberemos se a epidemia vai afetar a oferta de força de trabalho no Brasil quando nós soubermos a taxa de letalidade daqueles que estão em idade de trabalhar. Okay. Então, não tem muita evidência de que a epidemia seja especialmente letal sobre esta faixa etária, né? Parece que tudo indica que dos casos mais bem documentados, que a epidemia ela é especialmente letal sobre os mais velhos, aqueles que já estão fora do mercado de trabalho, né? Então, eu não tenho a expectativa de que a epidemia reduza a composição demográfica do mercado de trabalho no Brasil. Ok. Vou resumir aqui algumas perguntas para dar tempo, porque o bom do Zoom é que temos muito mais perguntas se estivéssemos na sala. Nunca vi tantas perguntas de uma vez nos seminários do departamento. Então, achamos uma boa forma de abrir a participação. A professora Rita Cruz, do Departamento de Geografia, da FEFELESH e da USP, está perguntando se você acredita em um recorte regional dessa pandemia para o caso brasileiro. E a Joyce, aluna do nosso departamento, está perguntando está agradecendo a apresentação, mas está perguntando o que podemos esperar sobre as políticas sociais nesse cenário da epidemia. Será que saímos mais conscientes dessas políticas? Bom, são duas coisas bem distintas, né? Do ponto de vista da renda, né? Então, a minha expectativa é que, do ponto de vista da renda, os trabalhadores informais serão os mais prejudicados, esses vão cair na pobreza absoluta no curtíssimo prazo, se já não estão na pobreza absoluta, né? E, portanto, se eu estiver correta, as regiões mais afetadas serão aquelas com maior concentração de trabalho informal, né? A segunda metade dessa resposta tem a ver com em que medida que as políticas que estão sendo prometidas e aprovadas serão implementadas, né? Isso não é trivial. Uma coisa é você apertar o botão no Congresso e aprovar um aumento do Bolsa Família. E são necessários inúmeros passos até esse dinheiro chegar na mão das pessoas. Se ele não chegar, né, mesmo aqueles que já eram pobres, que não saíram do mercado formal, ou os novos pobres que serão produzidos no curtíssimo prazo, eles cairão na pobreza. Então, porque a outra parte da pergunta tem algo que é o efeito da recessão econômica que
deriva da estratégia de isolamento social. Isso aqui a gente não pode fazer de conta que não é verdade, tá? A estratégia de isolamento social, ela produz paralisia da atividade econômica porque o mercado que produz emprego, serviços, troca de mercadorias está sendo praticamente paralisado, né? Então, você teria que ter políticas sociais para compensar isso, né? No caso brasileiro, digamos assim, a gente entrou um pouco tarde nessa história, está tendo muito desencontro, né? E está tendo muita controvérsia sobre então eu volto a dizer, eu não tive tempo hoje de ler com calma as medidas porque eu estava preparando o seminário, não tive tempo de ler com calma as notícias quentíssimas, peço desculpas a quem está interessado, mas o que eu li rapidamente, assim, aqui, então, não é uma opinião independente, é repetindo as opiniões que eu li dos outros, né, que não há muita proteção nas medidas que foram anunciadas hoje também para os trabalhadores do mercado formal de trabalho, né, aqueles cujas empresas quebrarão, né. Então, e causa muita preocupação, eu acho, a velocidade com que a pobreza extrema vai chegar, como resultado inevitável do distanciamento social, em um país cuja economia já estava deprimida, com um elevado número de empregados, uma taxa altíssima de informalidade, causa muita preocupação a velocidade com que a pobreza extrema vai chegar, quando comparada à velocidade com que o governo vai responder, né? Para evitar uma pobreza, e por isso que eu estou dizendo, a minha opinião é que a nossa preocupação no curtíssimo prazo deve ser muito mais com a pobreza extrema do que com a desigualdade. Não tenho dúvidas de que os mais ricos, nós que estamos no setor público, estaremos mais protegidos pelas características do nosso trabalho, da nossa inserção no mercado de trabalho, pelas características das nossas residências, nós estaremos mais protegidas. Mas haverá dezenas de milhões jogados na extrema pobreza no curtíssimo prazo. Isso deveria ser objeto da nossa extrema preocupação. Ok. Eu vou começar só para pedir desculpas também para as pessoas, porque pela nossa, como estamos novos, eu não consigo transferir para as pessoas fazer perguntas desta vez, porque eu não quero perder a Marta e fizemos já várias manobras para manter a aula, o seminário funcionando. Na próxima vez, vamos a conseguir dar a palavra para as pessoas. Mas o Eduardo Marques está perguntando se não pode acontecer também uma redução da desigualdade pela queima dos ativos dos mais ricos. Algo que já está acontecendo como nas bolsas de valores. Essa é uma pergunta. E a Laura está perguntando sobre a quarentena. Sobre uma quarentena que pode se estender por meses, é possível que os custos de oportunidades sejam tão cruéis quanto a própria pandemia? De imediato sabemos que o isolamento é necessário até do ponto de vista econômico, mas por quanto tempo isso pode permanecer? Obrigada pela apresentação. Eduardo, eu acho que todos tendem a ter perdas, inclusive pela paralisação da atividade econômica, né? É de se esperar que haja um aumento da concentração do capital, porque há economistas que estão prevendo que 80% das empresas vão quebrar na hipótese, né, de a gente ficar paralisado por 3, 4 meses. Eu não sei o quanto esses números são confiáveis, né? Mas eu acho que isso faz todo o sentido, né? Mas
Ah, então, assim, é claro que tenderá a ter um empobrecimento, né? As previsões é que o PIB de todos os países vai encolher, né? É, mas se a pobreza e pode ter uma variação na desigualdade, né? Mas eu não acho que seja de se esperar que os mais ricos tenham menos recursos para proteger a sua riqueza do que os mais pobres, né? É, é, eu acho que não, eu acho que nós podemos ter um empobrecimento geral, mas dada a possibilidade dos mais ricos, e aqui eu incluiria inclusive nós que somos funcionários públicos, protegerem a sua renda, né? Eu não acho que tenderia a ter uma redução da desigualdade, porque os pobres perderão muito e não há evidências de que venha a ter escassez da força de trabalho, de modo que os trabalhadores tenham, no médio prazo, condições de negociar melhores salários. Eu acho que é mais provável que tenha um aumento da desigualdade, mas aqui eu estou fazendo um raciocínio inteiramente dedutivo com base no que eu estou especulando sobre o funcionamento desse mecanismo, né? Aqui eu tenho certeza que você está inteiramente de acordo de que nós teríamos que olhar as evidências empíricas para poder saber se essa hipótese plausível se confirma ou não. A outra pergunta, Lorena, é o quanto é sustentável a estratégia de isolamento, né? Sim. Então, E quantos meses? eu acho que, na ausência de políticas compensatórias, a política de isolamento social não é sustentável. Ela não é sustentável. É impossível você manter as pessoas trancadas em casa 3, 4 meses na incerteza, sem ganhar renda. Então, isso também um pouco, talvez, aproveitando isso, o Glauco Arbix fez esta pergunta. A atual pandemia vai explodir entre os mais pobres, vulneráveis, em geral, e vai aumentar a desigualdade. Está em falta o senso de urgência diante desse horizonte. O que faríamos se fôssemos governo? E que fazemos como universidade? Eu acho que se nós fôssemos governo, né, e assim, isso aqui com todas as vênias, né, porque é muito fácil você cruzar a perna e dizer que os governos possam fazer, mas vamos imaginar, né, que que não tivesse, digamos assim, que nós pudéssemos implementar as políticas desejadas, né? Eu acho que seria urgente encontrar mecanismos ágeis para proteger a renda daqueles que estarão na extrema pobreza no curtíssimo prazo através de diferentes mecanismos, né? Aí eu diria que o Brasil acumulou nos últimos 20 anos tecnologia para localizar essas pessoas, para ter instrumentos bancários para poder converter informação em acesso à renda, né? E a tecnologia toda do Bolsa Família, do cadastro único, ela poderia ser mobilizada para proteger os mais vulneráveis no curtíssimo prazo, né? Sem o que eu acho que a medida que foi aprovada no Congresso semana passada, elevando para R$ 600, é uma renda insuficiente, mas para enfrentar esse problema, mas pelo menos ela protege os mais vulneráveis e sinaliza alguma renda no curto prazo, né? Nós teríamos que ter, então assim, isso para mim seria urgentíssimo. Nós teríamos que ter alguma política
para as empresas pequenas e de médio porte não irem à falência, porque senão nós vamos ter uma devastação do mercado formal de trabalho no curto prazo, né? Então, nós teríamos que tomar medidas para evitar a extrema pobreza no curto prazo. Então, vou ler algumas perguntas porque eu nunca vi, que lindo esto do Zoom. Então, uma coisa bonita de a gente estar online é que estão muitas pessoas participando. Antes tinha a professora da geografia, que você deve lembrar que tinha falado sobre as regiões. E a Michele Fernandes também está voltando a dizer que se você poderia falar sobre as diferentes regiões do Brasil. O Manuel Timbo está dizendo, Marta, você faz um fechamento falando que a ausência de políticas de proteção num caso de isolamento social poderá ter um efeito devastador. O Brasil, nos últimos 2 anos, tem passado por uma desestruturação total de nosso sistema de proteção social. As propostas apresentadas pelo atual governo estão sendo apresentadas de forma desarticulada. Como você avalia a situação destas políticas? Então, sobre as regiões, né? Então, assim, de fato, eu acabei pulando, tem uma outra evidência, porque tem uma coisa muito interessante que aconteceu desde o surgimento desse pandemônio que nós estamos vivendo, né? Que foram produzidas, circularam pela internet milhares de notas milhares eu não diria, mas dezenas de notas técnicas muito bem feitas em vários temas relevantes, curtas, muito sólidas, né? Assim, eu fiquei muito impressionada de ver a capacidade da ciência brasileira produzir informação relevante, sólida, no curto prazo, né? Isso eu acho que nós poderíamos, em algum momento, documentar, né? Mas um estudo que circulou, eu acho que é de autoria do Rudi Rocha e de uma equipe de pesquisadores, ela mostra que as regiões brasileiras estão muito diferentemente equipadas para atender o surto da epidemia, né? Basicamente, bom, a parte de testes não está sendo feita no Brasil, né? Mas uma das características dessa epidemia é que ela requer atendimento hospitalar com UTI e respiradores de longo prazo, né? Então, essa medida do isolamento social, ela visa evitar que as pessoas corram todas para o hospital no mesmo prazo, porque senão o sistema hospitalar colapsa, né? Mas esse estudo mostra que a capacidade de atendimento do sistema hospitalar no Brasil é muito desigual. Algumas regiões brasileiras estão muito desequipadas para atender a doença. Nós sabemos que 2.500 municípios brasileiros não têm hospital. Então, sem uma rede referenciada, fica muito difícil fazer atendimento. Tá? Então, assim, o grau de letalidade da doença no Brasil será muito desigual entre as regiões, porque ele vai depender, ele será uma função da capacidade de atendimento do sistema hospitalar. Tá? Eu queria voltar à pergunta, eu não me lembro do nome de quem perguntou sobre a desestruturação do sistema de políticas sociais no Brasil. Tá? Mas, assim, eu discordo dessa avaliação. Tá? Manuel. Pelo seguinte, eu acho que o sistema de políticas sociais no Brasil, que foi construído a partir de 88, e basicamente nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, ele
tem sofrido um desfinanciamento, né? E eu não tenho dúvida que um dos objetivos do governo Bolsonaro é desmontar esse sistema. Mas não houve uma desestruturação total. Tá? O Bolsa Família está aí, as aposentadorias estão aí, o ataque ao BPC está aí, o SUS está sendo atacado, mas não foi desmontado, as políticas de educação sobrevivem, né? Então, e por que essas políticas, elas, a despeito do ataque, elas produzem popularidade e a custos políticos de desativar essas políticas, né? Então, assim, eu diria que o sistema essas políticas estão sob o ataque, mas elas não foram totalmente desestruturadas e elas têm alguma chance de sobrevivência. Mais do que isso, o que os estudos documentam é que eventos traumáticos como esse que nós estamos vivendo, eles tendem a aumentar os graus de solidariedade. Não se sabe por quanto tempo isso vai ocorrer, mas eu não descartaria que digamos assim, o reconhecimento da moral de que esses sistemas de proteção social são necessários, de que o SUS é necessário, de que as aposentadorias de um salário mínimo são necessárias, que o BPC é necessário, eu não descartaria que um subproduto desse trauma que nós estamos vivendo seja um maior reconhecimento dessas políticas e da necessidade de protegê-las. Isso vai depender, inclusive, da nossa capacidade de produzir, pós-crise, durante a crise, uma narrativa da relevância dessas políticas. Tá? Então, nós estamos vendo que, mesmo intelectuais de inspiração menos estatista, vamos dizer assim, estão hoje defendendo a importância do SUS, a importância do Bolsa Família, a importância das políticas sociais. Eu não descartaria a hipótese de que o reconhecimento moral dessas políticas cresça por efeito da epidemia, ao contrário da sua desestruturação. Tá? Eu tenho a impressão de que as políticas, as visões de ataque a essas políticas sairão muito fragilizadas dessa experiência traumática que nós estamos vivendo. Ótimo. Tinha várias perguntas sobre o SUS da Luciana, que também estava querendo perguntar sobre a letalidade e a relação com o SUS, mas eu não estou achando aqui a pergunta específica dela. Era se a falta de recursos do SUS vai impactar a letalidade na idade ativa. E Eric está dizendo, na Reuters, as ações europeias encerraram em baixa há alguns dias em meio a dados econômicos cada vez mais terríveis devido ao coronavírus, enquanto os papéis de bancos despencaram, conforme várias grandes instituições do setor suspenderam o pagamento de dividendos. Como essa pandemia pode afetar o setor financeiro e as consequências para o aumento da desigualdade? Então, mas eu acho que essa crise econômica, ela não é um efeito da pandemia. Ela é um efeito da estratégia de isolamento social. Não é a doença que está provocando recessão e queda da atividade econômica. É a única estratégia que se conhece para evitar uma explosão da doença. E é por isso que eu acho que a estratégia de isolamento vertical, ela parece uma estratégia simpática, ela parece uma estratégia viável, porque ela, embora não tenha fundamento científico, né, ela está dizendo é possível não ter recessão econômica e morrer e infectar só os mais velhos. Isso não é razoável pensar assim, né? Mas eu diria que
a crise econômica que nós vamos certamente experimentar, as previsões são muito negativas sobre isso, né? Ela não é um efeito da pandemia, ela é um efeito da única estratégia que se conhece para evitar a explosão da pandemia, que é a estratégia do isolamento social, né? E é por isso que, como os custos da estratégia, materiais da estratégia do isolamento social são muito altos, né? É muito difícil manter, eu acho praticamente impossível manter a estratégia do isolamento social no longo prazo, sem alguma estratégia para preservar as empresas e a renda dos indivíduos. Ok. Eu vou ler as perguntas, é que eu não estou anotando aqui, então não sei se eu estou me perdendo, estou sendo indelicada com as pessoas. Você respondeu aí, essa era sobre o setor financeiro, era do Eric. E a outra? E a outra era da Luciana, do SUS, sobre a letalidade na idade ativa. Se a falta de recursos do SUS poderá impactar na letalidade do coronavírus das pessoas na idade ativa. Isso a gente não sabe muito bem, né? Porque, assim, o que se sabe sobre o caso da China e da Itália é que a letalidade ela é bem maior sobre os mais velhos, né? Então, se isso é verdade, né? Então, o que aconteceu na Itália é uma coisa terrível. Eles tiveram o sistema de saúde teve que escolher quem eles iam salvar, né? Uma coisa dramática, né? Então, nós sabemos no Brasil que se tiver uma explosão da doença, o número de leitos não será suficiente, assim como aconteceu na Itália, né? Agora, a distribuição demográfica, ou seja, que faixa etária será mais afetada, isso aqui eu não tenho evidências que me permitam dizer que aqueles em condição de trabalhar serão mais afetados. O que os dados dizem até agora é que a letalidade foi maior entre os mais velhos, aqueles que já estariam fora do mercado de trabalho, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, né, a letalidade dessa doença, ela não é massiva, tá? Os números, claro que são muito altos, mas se a gente comparar com a peste negra, por exemplo, ou com as grandes pandemias do mundo, né, as mortes foram na escala de 1/3, metade, 90% da população, no caso dos astecas, né? Essa pandemia está longe de apresentar essas cifras, né? Ok, vou aproveitar, tem 2 lugares que as pessoas estão perguntando, então eu vou aproveitar só ir no outro lugar das perguntas, porque essas pessoas estavam na fila também um tempo. Então, o Ronan Bento está perguntando se poderíamos discutir o que a teoria monetária moderna oferece como solução para a crise. Você vê que você está recebendo todas as perguntas fáceis, não? Não, essa é bem fácil para mim, eu não conheço esse assunto. Okay. Então, eu não poderia responder. Okay. A Simone Afonso está perguntando se haveria algum mecanismo que atua sobre as desigualdades que é mais recente do que as epidemias massivas que ocorreram no passado e que poderiam influenciar as dinâmicas atuais nesse contexto do coronavírus. E só para... Você quer que eu dê mais uma? Eu prefiro responder uma por uma para não confundir, porque eu estou sempre deixando alguém sem resposta. Okay. Não há a menor dúvida de que a humanidade hoje está muito mais equipada para enfrentar
as epidemias, né? De qualquer ponto de vista, né? O nosso conhecimento sobre os mecanismos de transição, os recursos com que os estados nacionais contam para controlar a mobilidade das pessoas, né? Inclusive os recursos para proteger aqueles que caíram, que perderam a sua renda, né? Então, digamos assim, os recursos com que os estados nacionais e a ciência contam hoje são incomparáveis, e é por isso que a escala da letalidade e a escala da destruição é menor, né? Do ponto de vista da saúde pública, né? Sim. Ok, Laura, eu já tinha lido a pergunta. Gabriel, quais são os efeitos que a pandemia e o aprofundamento da pobreza podem ocasionar na relação entre os três poderes da federação? Como a senhora enxerga o reflexo no cenário de estabilidade e inestabilidade institucional no próximo período? Olha, isso eu também acho que é uma fonte de grande preocupação, né? De grande preocupação mesmo, porque o presidente da República, então nós temos no Brasil um sistema, um modelo de presidencialismo que concentra muita autoridade na presidência da República, né? O presidente da República, a julgar pelo seu comportamento, né? Ele digamos assim, parece não ter entendido a gravidade da doença, da pandemia, quer evitar os custos políticos associados à estratégia de isolamento social, né? Ele revela enormes dificuldades para entrar em acordo com os seus próprios ministros e com os governadores, né? E então, claramente, nós temos problemas de coordenação, né? O presidente caminha a passos largos para o isolamento político, inclusive com os seus ministros, né? Então, não fosse a gravidade da situação social e a gravidade da situação econômica, né, nós poderíamos ter muito facilmente uma crise institucional, né? E eu estou entre aqueles que acreditam que uma crise institucional nesse momento só causaria mais dificuldades para enfrentar a crise, né? Mas eu não tenho dúvida que o modo como o presidente da República se comportou nesta crise, né, deixará cicatrizes, né? Eu acho que há pouca dúvida de que o presidente sai mais fraco e mais isolado do que está, né? O fato de que o presidente tenha um grupo de atores mobilizados e tal, não me parece muito grave, porque o PT também tinha, e isso não impediu que nós tivéssemos o impeachment da presidente Dilma, né? Mas o fato de que o presidente saia muito mais enfraquecido, de um presidente já enfraquecido, e nós temos 2 anos e meio de governo pela frente, a meu juízo é fonte também de extrema preocupação. Ok. E o Roberto Caribe está perguntando: Marta, é possível que a dinâmica do contágio e seus efeitos se deem de forma diferentes nos países mais desiguais? Por exemplo, países como o Brasil ou Índia, as condições de habitação e de proteção social são baixas. Talvez isso possa representar uma diferenciação nas taxas de letalidade, por exemplo. O que você acha? E isso também, só para o Matheus Souza também saber, que ele perguntou algo parecido, se como a desigualdade entre países.
É possível que sim, sim. Porque eu vi hoje um dado, saiu um estudo, saiu uma coluna no The Economist hoje falando sobre as condições de habitabilidade no Reino Unido, né? E tinha um dado lá que me impressionou muito, que apenas 7% dos domicílios de baixa renda teriam densidade desfavorável à estratégia do isolamento social, né? E a matéria dizia que esse era um número muito alto, alarmante e tal, porque não tinha lido, o autor não leu os trabalhos da equipe do Edu Marques sobre as condições de habitabilidade no Brasil, né? A densidade, os estudos mostram que os domicílios com alta densidade, com condições inadequadas de habitação, eu não tenho a cifra na cabeça, mas eles são muito mais elevados no Brasil, né? Isto implicaria uma taxa maior de contágio, né? É muito plausível esperar que, se as condições de habitabilidade afetam o contágio, se nós temos taxas maiores de condições de habitabilidade desfavoráveis no Brasil, nós poderemos ter taxas mais altas de contágio, né? Se isso se combinar com o sistema de saúde também precário, é plausível esperar que tenhamos taxas de letalidade mais altas, né? Mas não é razoável esperar que elas sejam massivas a ponto de afetar, de produzir escassez da força de trabalho, né? Esse é o meu argumento. Nós vamos ter uma tragédia aqui, né? Mas dadas as taxas conhecidas de letalidade da doença, não é razoável esperar que isso altere a distribuição demográfica da força de trabalho, a composição demográfica da força de trabalho no Brasil. Mas isso, obviamente, eu estou especulando, né? Pode ser que eu esteja errado. Sim. Aqui nós estamos, né, com base no que a gente conhece do passado, especulando sobre o futuro, né? Sim. O David está perguntando, diante da participação da aposentadoria ou BPC dos idosos, da composição da renda em parte dos lares brasileiros, quais os efeitos da pandemia nestes lares? Doutora Marta, você enxerga a possibilidade de revisão da reforma de previdência em razão da pandemia na composição? Ele está perguntando. Olha só, nós temos a estimativa mais catastrófica para o Brasil, se a minha memória não me engana, feita pela equipe de Manchester, que está fazendo cálculos, né, sobre o número de mortes potenciais em diferentes cenários, né? Então, se a minha memória não está me enganando, a equipe de Manchester disse assim, estabeleceu que para o Brasil, dadas as condições de habitabilidade, composição demográfica e tal, nós teríamos, na ausência de qualquer política de isolamento social, nós teríamos 500 mil mortos no Brasil. Caso a política de isolamento social seja muito bem sucedida, nós teríamos 44 mil mortos no Brasil. Essa é a estimativa da equipe de Manchester lá que está fazendo os cálculos, tá? Então, vamos estimar que, muito provavelmente, nós tenhamos um número nesse intervalo, que também um intervalo entre 44 mil e 500 mil é um intervalo enorme, tá? Nós temos, só de aposentados do INSS, 34 milhões no Brasil, aí excluídos os aposentados do setor público. Tá? Então, no cenário mais pessimista,
e assumindo que nós tivéssemos 500, que todos os 500 mil que morressem fossem aposentados, nós teríamos 500 mil sobre 34 milhões, tá? 500 mil, isso vai ser uma comoção sem proporções, né? Porque é muito alto, né? Você ter 500 mil pessoas morrendo por efeito de uma pandemia é uma tragédia, né? Mas isso também é uma função do fato de que o Brasil é muito grande, né? A minha impressão, mas isso é aqui de novo puro chute, né? É que nós teremos uma grande comoção, né? Pelo número de mortos, que certamente virão, né? E que isto vai produzir uma certa solidariedade e o reconhecimento de que nós precisamos ter melhores instrumentos para proteger os mais vulneráveis. Mas isso aqui, assim, tá entre um wishful thinking ou um thoughtful wish. Não sei muito bem o que é isso, né? Porque nós estamos aqui especulando. Mas eu acho que a tendência é que a gente siga mais ou menos a mesma estratégia que nós vínhamos seguindo, que é o Congresso não aprovar medidas de reforma que desprotejam os mais vulneráveis, né? Então, o Congresso, o que tem feito é que as tentativas, sempre que no governo Temer e no governo Bolsonaro, que a proposta de reforma da Previdência mexeu no piso de um salário mínimo, o Congresso não aprovou. A minha impressão é que nós vamos seguir com isso, sem muitas alterações. Mas isso aqui, de novo, é uma impressão, uma especulação com base no que eu conheço do passado. Não sei se faltou alguma pergunta, Lorena. Então, era sobre aposentadoria. Eu acho que eu continuo achando da Previdência. Então, eu acho que não tende a ter impacto sobre a reforma, sobre o que vem sendo aprovado no campo previdenciário. Ok. Aqui, a ver. Se não estou conseguindo ver, acho que, Sérgio, qual seria uma boa estratégia para que a renda mínima paga pelo governo chegue àquelas pessoas que não estão nos cadastros sociais? Então, as prefeituras teriam que cadastrar rapidamente. Porque a lei que foi aprovada no Congresso há 1 ou 2 semanas atrás, eu já não estou lembrada, que foi aprovada primeiro na Câmara, depois no Senado, ela estabelece que vai se usar o cadastro único então, vai aumentar o número de beneficiários que já estão no cadastro único até a data de 20 de março. Então, a lei que foi aprovada, ela não protege os novos pobres, que são justamente os que serão afetados pela estratégia de isolamento social. Então, teria que o Congresso aprovar rapidamente um relaxamento, uma extensão desse prazo, e as prefeituras teriam que rapidamente cadastrar pessoas que caíram na pobreza por efeito do isolamento social, tá? Mas veja, tem um detalhe aqui que é muito importante. Essa tecnologia já existe. Imagina o que acontece com um país que não tem cadastro único. Você teria que montar essa tecnologia para enfrentar a doença. Então, o que o Brasil tem é que ele já tem essa tecnologia que pode ser mobilizada rapidamente. Mas ela vai ter que quer dizer, o fato de existir facilita, mas tem que mobilizar os esforços dos 3 níveis de governo para localizar essas pessoas, cadastrar, inserir no sistema bancário e essas pessoas passarem a receber uma ajuda. Ok. Rodrigo Brandão. Professora, quais
instrumentos estão nas mãos dos governadores para combater a pandemia. Quais as chances de serem usados como sucesso, considerando os ataques do governo federal aos governadores? As chances dos governadores terem sucesso? Quais instrumentos estão nas mãos dos governadores para combater a pandemia e quais são as chances de sucesso dado os ataques do governo federal? Bom, eu acho que os governadores revelaram ter recursos, né, de implementar a estratégia de isolamento social. O que a gente sabe é que há governos que estão rapidamente equipando, aí sob coordenação do Ministério da Saúde, equipando o sistema hospitalar para produzir, para gerar UTIs, né, com todas as dificuldades, porque também tem inúmeras dificuldades técnicas de importação de remédios e tal, tem inúmeras dificuldades, mas assim, eu não vi até agora que os governadores tivessem obstáculos de autoridade para implementar as medidas, tanto no campo médico quanto na estratégia de isolamento social, para enfrentar a doença, né? O que eu vejo como um problema de curto prazo é que a expectativa é que o número de mortes vai aumentar no curto prazo e a pobreza vai aumentar no curto prazo. Já está aumentando, né? Então, a capacidade política dos governadores de sustentarem medidas impopulares, né, pode se erodir, né? A minha expectativa, posso estar sendo pessimista, é que o pior ainda não chegou, né? O pior está para vir, tanto no plano na dimensão econômica, quanto no plano da situação de saúde da população, né? Os governadores dispõem de conhecimento e de autoridade para tomar as medidas necessárias, né? A grande dúvida e assim, a estratégia do presidente Bolsonaro é, digamos assim, se distanciar dessa estratégia que parece a ele impopular, e ela de fato é, né? Então, a minha preocupação é na hipótese de que o isolamento horizontal, o isolamento total, seja necessário por um longo tempo, qual será a capacidade política de resistir a uma reação que pode ocorrer, né? Eu volto a insistir. Eu acho que o risco de nós termos convulsões sociais do Brasil não está descartado. O risco de nós termos saques em grande escala. E olha que, assim, quem não me conhece deveria ficar assustado, porque eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Eu sempre tendo eu sou mais para o poliana do que para o pessimista, né? Mas eu acho que os nossos riscos políticos não são triviais, porque a pandemia traz custos médicos não triviais, traz custos econômicos e não triviais de um país que já vem sofrendo há muito tempo. A Alice está dizendo assim: eu queria que a professora Marta falasse um pouco mais sobre a questão da violência. Então, como você estava justo e aproveitar, especialmente a violência urbana. O Brasil já estava com um problema enorme de desemprego e agora, com a pandemia, isso vai se agravar. O aumento da pobreza extrema, a curto prazo, pode levar que os níveis de violência aumentem de forma significativa
Isto pode gerar uma maior mobilização social e inestabilidade política em um país tão polarizado como o Brasil atualmente. É exatamente isso que eu acho. Eu não acho que isso seja um caminho necessário, mas essa é uma hipótese que nós não podemos descartar. E o Gustavo está dizendo, são 7h20, então vamos só, vamos só procurar encerrar com as últimas perguntas, porque eu sei que tem alunos de graduação que daqui a pouco tem aula com algumas professoras e professores. Além de Gustavo está perguntando, além de políticas de renda, quais outras políticas podem ser realizadas pelo poder público, inclusive local, para minimizar os efeitos do aumento da extrema pobreza sobre a vida das pessoas? Eu acho que a proteção à renda das pessoas é essencial e eu acho que isto passaria por evitar que pequenas e médias empresas que têm um alto poder de empregabilidade e limitado capital de giro fossem à falência no curto prazo, né? Eu não consigo imaginar, e isso pode ser falta de imaginação minha, né? É que a estratégia do isolamento social, ela facilite muita intervenção, né? Eu acho que eu só consigo imaginar que a questão do atendimento à saúde e de renda deveria concentrar todos os nossos esforços no curto prazo e sobretudo porque nós estamos navegando com muita incerteza. Nós não sabemos quando isso vai durar, né? Então, assim, tem muita incerteza, né? Isso que é um pouco desesperador nessa história. Sim. Então, mas o que eles estão perguntando é, além de políticas de renda, você está dizendo focar em as empresas de pequena e média escala. Essas seriam as duas e saúde. Essas são as três. Mas isso é uma política de renda também, né? Que é você preservar os empregos. Para você preservar a renda, porque assim, nós não podemos esperar que o governo federal seja capaz de oferecer renda para 150 milhões de pessoas. O ideal seria que as pessoas preservassem os seus empregos. Sim. Né? Preservar o emprego também é uma política de renda, né?